Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão incrivelmente profunda e super atual. A gente vai explorar juntos o brilhante ensaio da Hannah Arendt, A Crise na Educação. E olha só o que é fascinante nessa obra. Ela não olha para os problemas escolares simplesmente como questões de falta de orçamento ou falha no currículo, sabe? Para ela, isso tudo é sintoma de uma falha filosófica muito maior. A Arendt alerta de um jeito bem contundente sobre os enormes riscos de a gente tratar a educação simplesmente como um experimento prático, esquecendo completamente a sua verdadeira essência. Então, isso traz logo aquela pergunta que não quer calar para quem acompanha os debates sobre ensino. Por que a educação moderna está falhando de uma forma tão visível? Porque, veja bem, o declínio constante naqueles padrões educacionais mais básicos não é só uma anomalia regional ou um probleminha de gestão. Quando os alunos não conseguem dominar nem o essencial, a gente está, na verdade, encarando a manifestação de uma doença filosófica global profunda. As autoridades até tentam frear essa maré de fracassos, mas na maioria das vezes sem entender a real raiz do problema. Para entender tudo isso, nosso roteiro de hoje é super direto. Primeiro, a gente passa pela crise na educação. 2. Os 3 erros pedagógicos. 3. O refúgio e a ponte. 4. O conceito de natalidade. E, para fechar, a verdadeira autoridade. Bora lá? Ponto 1. A crise na educação. Vamos nessa. O primeiro passo é entender o pano de fundo histórico e como o mundo moderno bagunçou o propósito do aprendizado. Antigamente, algumas tradições europeias olhavam para as crianças basicamente como ferramentas. Grupos de inclinação tirânica arrancavam as crianças dos pais para doutrinar e usar essa juventude na construção das suas utopias políticas. Horrível, né? Só que aí, a mudança radical no século XX, principalmente lá nos Estados Unidos, foi diferente, mas igualmente problemática. Transformaram a educação numa ferramenta progressista experimental. Criou-se essa ilusão de que daria para construir um mundo totalmente novo só mexendo na educação das crianças, tentando nivelar ou até apagar as diferenças naturais na sociedade, tipo as diferenças entre alunos com mais ou menos facilidade ou, pasmem, até entre adultos e crianças. E isso nos leva direto ao nosso ponto 2, os 3 erros pedagógicos. Para entender a raiz desse colapso focado em nivelar tudo, a gente precisa investigar 3 ideias desastrosas que desmontaram o aprendizado tradicional. Primeiro erro, achar que existe um mundo da criança autônomo e que o grupo de alunos deve governar a si mesmo, enquanto os adultos ficam só de longe observando. O segundo erro foi tirar do professor a autoridade sobre a matéria que ele ensina. Por causa de um pragmatismo exagerado, inventaram que o professor só precisa saber como ensinar de forma genérica, esvaziando a autoridade dele na disciplina. E o terceiro erro, colocar o fazer e brincar acima do conhecer e trabalhar, o que acaba diluindo aquela distinção vital entre o esforço real de aprender e o puro lazer. E, gente, o resultado desse primeiro erro é devastador. Quando a gente deixa o grupo de crianças se governar sozinho e tira o adulto da jogada, a criança não fica livre, não. Como a Arendt aponta, e essa frase acerta na mosca, essa criança fica sujeita a uma autoridade muito mais terrível e verdadeiramente tirânica, a tirania da maioria. Só para deixar isso absolutamente claro, a tirania do grupo é aquela dinâmica onde uma única criança se vê totalmente isolada e impotente contra a maioria absoluta da turma. Na prática, isso é trágico. Ou a criança é forçada a um conformismo brutal, ou é empurrada para a delinquência juvenil. O grupo infantil oprime o indivíduo de um jeito muito mais severo do que qualquer adulto jamais conseguiria. Sabe por quê? Porque contra o grupo não tem argumento ou escapatória. Agora, pensa no aprendizado clássico. Aprender de verdade exige que você adquira conhecimento essencial com um trabalho sério e disciplinado. Em contrapartida, essa fixação moderna no fazer e no brincar transformou a educação numa tentativa de ensinar só habilidades práticas e socialização. A Arendt citou um exemplo que chega a ser cômico. Tentar ensinar idiomas só através da fala lúdica e brincadeiras, sem gramática, como se o aluno fosse um bebê para sempre. Priorizar a recreação sobre o conhecimento teórico prejudica demais a aprendizagem, porque essa substituição do trabalho pelo lazer aprisiona o estudante no estado de infância permanente. Bom, compreendidos esses erros, vamos para o ponto 3, o refúgio e a ponte. Olha só para a linha do tempo natural do nosso desenvolvimento. Do nascimento até a idade escolar, a criança precisa muito daquele refúgio isolado da família. Depois disso entra a escola, que não é o mundo real, tá? A escola funciona como uma ponte super necessária e gradual. E é só depois de cruzar essa ponte lá no fim da educação formal que o jovem está minimamente preparado para entrar na arena implacável que é o mundo público adulto. Para entender bem o papel desse refúgio, é só comparar o isolamento doméstico com a exposição pública. A Arendt usa a metáfora da escuridão segura. Pensa comigo.
Uma semente não precisa da escuridão da terra para crescer forte no começo? A criança também exige o isolamento das quatro paredes do lar. É dever dos pais preservar esse espaço seguro. Porque a luz e o olhar implacável do mundo público não estão nem aí para a vulnerabilidade do crescimento. Eles só cobram resultados. Jogar a criança numa exposição excessiva e prematura pode simplesmente destruir as qualidades vitais dela. Então, o ponto crucial aqui é: a escola não é o mundo. E tentar transformar a escola numa miniatura da sociedade adulta é um erro grotesco. A escola tem que ser vista estritamente como essa ponte essencial, uma instituição que fica ali no meio do caminho entre o refúgio do lar e o mundo público. Ela protege o recém-chegado da dureza lá de fora, enquanto vai introduzindo esse mundo para ele de um jeito seguro. Tudo isso prepara o terreno para o nosso ponto 4, o conceito de natalidade. Com essa ponte estabelecida, a gente chega no conceito mais genial da Arendt. Para ela, a natalidade é a verdadeira essência da educação. E o que é isso? É o fato inegável de que, todo santo dia, seres humanos novinhos em folha nascem num mundo que já é muito antigo. Um mundo que já estava aqui antes deles e que vai continuar depois. A criança é literalmente um estrangeiro recém-chegado que precisa desesperadamente de orientação histórica e estrutural. Com a natalidade em mente, a educação ganha uma responsabilidade dupla que é um verdadeiro malabarismo. Por um lado, a gente tem a criança, que precisa ser protegida desse mundo pesado, evitando aquela exposição pública prematura que a gente falou. Mas, por outro lado, a gente tem o próprio mundo civilizado, que precisa ser protegido do peso do que é novo. Como assim? A gente precisa evitar que tudo o que foi construído até hoje seja destruído por uma juventude sem preparo, sem orientação. O bom educador equilibra esses dois pratos da balança. E como a gente resolve isso na prática? Ponto 5. A verdadeira autoridade. A cura final para essa crise moderna exige que a gente tenha a coragem de resgatar a verdadeira autoridade. A gente precisa, para ontem, separar duas coisas que a sociedade confundiu. Autoridade de verdade na educação significa pura e simplesmente assumir a responsabilidade pelo mundo e se comprometer a guiar quem está chegando e não conhece as regras. Isso é o oposto do autoritarismo, que usa coerção, violência e tirania na política. O problema é que o medo super justificado do autoritarismo político acabou infiltrando a educação, fazendo com que muitos adultos simplesmente abrissem mão da sua autoridade pedagógica legítima. Vamos pontuar bem a importância colossal do professor nisso tudo. Primeiro, ali na frente do aluno, o professor representa todos os adultos do mundo. Segundo, a autoridade dele não vem só de um diploma na parede. Vem de ele assumir voluntariamente a responsabilidade por esse mundo comum. E como a Arendt manda na lata, quando a gente descarta essa autoridade na escola, o que os adultos estão fazendo é basicamente lavar as mãos. É recusar a responsabilidade pelo próprio mundo que eles mesmos apresentaram para essas crianças. Isso leva a gente a um dos paradoxos mais reveladores de toda essa nossa análise. A Hannah Arendt afirma que a educação deve ser essencialmente conservadora. Mas calma, não no sentido político, tá? Mas no sentido literal de conservar, abrigar e proteger. A educação precisa preservar o conhecimento prévio, o mundo velho, para garantir que as crianças não gastem toda a energia vital delas só tentando sobreviver num ambiente estável. É exatamente protegendo e apresentando esse mundo velho que a educação consegue preservar o que há de genuinamente inovador e revolucionário em cada criança. É uma linha de pensamento que obriga a gente a repensar tudo que aceitamos como verdade hoje em dia. Então, para fechar a nossa análise, fica um grande desafio intelectual para o futuro. A gente precisa se perguntar: será que nós estamos preservando o nosso mundo comum e assumindo nossa responsabilidade o suficiente para realmente permitir que as nossas crianças com segurança e conhecimento possam revolucionar ele lá na frente? Fica aí essa provocação. Muito obrigado por acompanhar essa nossa explicação sobre a fascinante filosofia da educação e até a próxima.